Pessoal, agora vamos ver dentro de estruturas o aninhamento, que é uma estrutura dentro de outra, ou agregação. Eu estou agregando uma estrutura dentro de uma já existente, utilizando algo que eu já construí. Então, um exemplo básico é o círculo, porque nós sabemos que um círculo é constituído de um ponto e do raio. Então ele usa todas as definições do que é um ponto. Ele pode acessar os elementos, mas sempre através do P. E quando nós criamos uma variável do tipo círculo, criando essa variável, nós vamos poder utilizar ou o P ou o R. Nós temos aqui um exemplo que está de duas formas. A diferença aqui é que esse P foi declarado como o slide anterior, que eu defino um tipo círculo, né, com o uso do type-def, e depois eu posso criar variáveis assim. Uma outra estrutura aqui está com a diferença é que tem um ponteiro P como um dos campos. Então isso aqui aumenta um pouco a complexidade e o raio. Mas também é um tipo círculo que depois eu posso criar dessa forma. Vamos utilizar o whiteboard para poder ter mais espaço aqui. Então, quando nós colocamos que eu tenho um C do tipo círculo, isso quer dizer que nós temos uma variável C, essa variável C já é criada em memória com espaço suficiente para ela ter aqui um atributo, um campo P, que é constituído de X e de Y. Né? A gente não pode acessar C.x, tem que sempre por intermédio do campo e o raio. Então, podemos atribuir C, que não é ponteiro, ponto P também não é ponteiro, acessa com ponto, e ponto X, recebe 2. Então eu posso ir preenchendo com 2, 4 e 6 os valores C.raio. Né? Se nós criarmos um C2 do tipo círculo, então quer dizer que a gente tem um C2, ele é uma variável ponteiro, então são só 4 bytes, e só isso. Agora, quando nós fizermos C2 receber o endereço de C, digamos que esse C está no endereço 1000, isso quer dizer que o C2 recebe aqui o 1000 e passa então a apontar para o C. Depois nós podemos atribuir os mesmos valores, né, sobrescrever eles. Mas a diferença vai ser que, como C2 é ponteiro, C2 seta P acessa o campo X. Então, o C2, como é ponteiro, tem que usar seta. E C2 seta raio. Então, dessa forma, eu também posso alterar essa estrutura já existente. Já nesse caso, quando um dos campos é um ponteiro, ele também é criado aqui como uma variável ponteiro que tem que receber uma alocação ou apontar para alguém. Então, qual a diferença aqui quando eu criei um C? Então, eu tenho uma variável C
ela foi criada aqui em memória com a variável p, que é um ponteiro, então ela só tem espaço para um endereço de memória, mais o raio. Ele não tem aqui espaço para x e para y, só para o endereço de memória. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou dar um malloc para que eu aloque qual o tamanho? O tamanho de uma estrutura ponto. Então, com isso, o malloc cria aqui uma área onde vai ter um ponto, x e y. Digamos que essa área foi endereço 2000. O 2000 vai ser colocado aqui. 2000 aqui dentro. Então agora esse P passa a apontar para essa área e ele pode utilizá-la. Então eu criei o C. O C pode acessar o campo P, né, C.P. O C não é ponteiro, então C.P. E o P pode acessar o campo X, e aí tem que usar seta porque P é um ponteiro. Então tem que sempre ser avaliado antes do sinal, do operador, avaliar se ele é ponteiro ou não. E acesso X. E aí com isso eu posso acessar então C.P, seta X, recebe o valor 2, recebe depois o 4, o raio recebe 6, né? Então é a mesma forma que aqui, só que teve que fazer essa alocação. Bom, e quando a gente fizer círculo asterisco C2, C2 foi criado como no exemplo anterior, só um ponteiro. C2 agora aponta para C, quando ele recebeu o endereço de C. E aí eu posso atribuir. Notem que agora, como C2 é um ponteiro e acesso P, que também é ponteiro, então sempre vai usar seta. C2, seta P, seta X. Recebe 2, 4, 6. Também eu consigo fazer todas essas atribuições. Então agora vamos voltar lá para o slide. Então aqui tem um exemplo que faz uso dessas duas estruturas, estrutura ponto, estrutura círculo, né? Tem um P e tem um R. Então eu posso criar um círculo, posso também criar um ponto se eu quiser, né? Mas o círculo ele vai fazer uso de um ponto que ele tem, e aqui é o outro isolado. Nessa aplicação, ele quer que o usuário digite, então, um raio aqui para um círculo, o raio R, e a coordenada XY. Ele digita os valores de um círculo e digita uma coordenada de um ponto, XY, né, e por isso está sendo criado o P. Ele quer saber se esse ponto está dentro do círculo ou não. Se for digitado um ponto aqui dentro, aí ele vai ter que responder que está dentro do círculo, né, se a coordenada for essa. Então, digita as coordenadas do centro e do raio do círculo. Ele vai ler para aquele C, vai ler o X, o Y e o R. E para as coordenadas do ponto, o X e o Y, mas daquele P que não tem nenhuma relação com esse C aqui. E aí vai retornar. Se ele pertence ao interior, vai retornar um que pertence. E 0 caso não pertença ao interior. Então é um ponto fora. E aí eu chamo a função interior. Ela vai receber os dois parâmetros. Eu estou passando aqui com o endereço dessas duas variáveis. Então eles vão ter que receber em uma variável ponteiro. Vamos voltar aqui no slide. Então, a função interior recebe um ponteiro para círculo e um ponteiro para ponto. E aí nós queremos primeiro calcular qual é a distância do ponto do círculo para
o ponto. Né? Então a gente quer saber qual é essa distância desse ponto do círculo para o ponto do P. Ou se ele está aqui, qual é essa distância aqui? Essa ou essa? Com base nisso, ele vai ter essa distância, e se essa distância for menor do que o raio do círculo, é porque o ponto está dentro do círculo. Né? E aí vai retornar, se avaliar se está dentro, vai retornar 1, né? Se está no interior, 1 ponto está dentro do círculo, ou 0 se está fora do círculo. A função distância, que é chamada aqui, eu estou passando o ponto do círculo e o ponto externo ou interno que o usuário digitou. Então eu recebo aqui em duas variáveis ponteiro para ponto, é P e Q. E aqui aplicando a distância euclidiana, pegando, acessando o x e o y de cada um dos pontos, né, fazendo o cálculo dela, eu retorno essa distância. Então esse programa resolve em poucas funções, né, resolve essa questão de se o ponto pertence ou não a um determinado círculo. Aqui só para outras observações, se eu criasse simplesmente ponteiros, né, ponteiro para o círculo e um ponteiro para o ponto, eu posso alocar. Né, no momento que eu aloco, eu tenho agora um espaço em memória que eu posso armazenar tanto P, né, com variáveis x e y, como a gente desenhou antes, como o raio. A minha variável C1 agora ela tem uma área de memória que eu posso utilizá-la. Da mesma forma, P1 agora com um espaço para ter um ponto aqui, com x e com y. E posso fazer atribuições, posso chamar aquela função interior. A diferença aqui é que não precisou o endereço de memória porque eles já são ponteiros. Eu já estou passando o endereço que eles têm aqui, se é 1000 aqui, 2000 aqui para o P1. Né? Então eu estou passando já um endereço de memória. Então com isso a gente vê essa parte de agregação, que é bem importante, bastante utilizada na parte de estruturas.